Boa noite a todos. Muito bem, pessoal. Não se animem muito com esse calor, que logo vai chegar o frio também, né? Pessoal, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias agora. Vamos ouvir o barulhinho aí de papel. Vamos lá para o livro de Jonas, gente. Livro de Jonas. Jonas capítulo 3. Quem é que já leu o livro de Jonas aqui? Levante a mão, por favor. Só tem 4 capítulos, gente, né? Podem ler. Jonas 3. Vocês vão encontrar o título em negrito, o arrependimento de Nínive. Todo mundo lá, gente? Vamos lá, então. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos orar, pessoal. Precioso e amado Deus, extensão do verdadeiro amor, Tu és, Senhor, incomparável na criação. Redentor de todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Queremos, Senhor, te render graças por permitir que a Tua igreja se encontre aqui, nesse lugar, de forma pessoal. Te peço, amoroso Pai, que a Tua viva e eficaz palavra fale ao nosso coração agora, através desta mensagem que será apresentada. Talvez tenham pessoas aqui no nosso meio que necessitam de uma direção hoje, talvez seja uma orientação, talvez seja um despertar para aquilo que é eterno, e principalmente que possa servir para edificação espiritual de cada um. Louvado sejas, Senhor, em nome do único e legítimo Rei, Jesus Cristo. Amém. Pessoal, o título do estudo de hoje vai ser O Deus que Muda Histórias, tá? Então, a Bíblia ela é composta por seções, onde nós temos nomeados os 4 grandes profetas, só apenas um panorama histórico aí. Então, a gente tem lá Isaías, Jeremias, o Ezequiel e o Daniel. E logo depois desses, né, a gente encontra aqueles que são considerados os profetas menores, tá?
que talvez tiveram um ministério mais curto. Então a gente começa lá com Oséias e a gente termina em Malaquias. E entre esses 12, tá, profetas menores, nós temos esse personagem chamado Jonas. Tá? Quem era Jonas? É profeta judeu oriundo de uma cidade chamada Gate-Éfer, da tribo de Zebulão. Ele ministrou no reino do norte durante o reinado de Jeroboão II. Então, depois que morreu o rei Salomão, que era filho do rei Davi, houve uma cisão lá, um rompimento lá no reino de Israel, que ele acabou sendo dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, lá no reino do norte, cuja capital era Samaria, ficaram 10 tribos. E no reino do sul, 2 tribos, sendo que a capital era Jerusalém. Então, o que estava acontecendo nesse momento? O que estava acontecendo? O povo tinha se afastado dos caminhos do Senhor, tá? A nação estava corrompida por práticas que desagradavam a Deus, especialmente a idolatria. E após longos anos de advertência, né, sem sucesso, o que Deus estava fazendo? Está exercendo juízo sobre o reino do norte. E ele levanta o quê? Os assírios, cuja capital era quem? Nínive, tá? Para exercer juízo sobre o reino do norte. Então, esse império assírio seria o quê? Um instrumento que seria usado por Deus para quê? Para subjugá-los pelos graves pecados que a nação estava cometendo. E também iria servir o quê? De um aviso para o reino do sul. Se eles continuassem na mesma linha, eles também iriam ser punidos. E os assírios, eles eram conhecidos pelo emprego da violência. Eles não demonstravam qualquer misericórdia para os seus inimigos. Então, eles costumavam espetar as vítimas em estacas afiadas. Eles costumavam esfolar as pessoas vivas e decapitar as pessoas. Eles eram bárbaros e cruéis. E o que acontece? Eles haviam arrasado a terra de Israel, do norte, trazendo grande sofrimento para o povo de lá. Evidentemente que Jonas, né, que era desse reino do norte, ele nutria o quê? Um desejo de vingança por eles. Tá? E evidentemente que ele não queria pregar a mensagem para que aquele povo ele se arrependesse e recebesse a misericórdia de Deus. Então, por isso que ele estava fugindo. Tá? Um exemplo, vamos dizer o seguinte, né? Se um palestino, o território agora, por exemplo, está em ruínas, fosse chamado para pregar na capital de Israel, lá em Jerusalém, para os judeus. Seria uma coisa assim, meio que ridícula, né? Então, algo no nosso entendimento. E se passam quase 2.200 anos depois desses acontecimentos que a gente vê, nós lemos aqui em Jonas, né? E a gente vai dar uma olhadinha no país que a gente vive, que é considerado um país cristão, entre aspas, né? Como é que está hoje, né? Então a gente olha aquela brutalidade, olha aquela cena, aí a gente diz, mas esse povo era bárbaro, né? Nós temos aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa por alto aí, em torno de 40.000 assassinatos por ano. É líder mundial. A gente tem em torno de 800.000 presidiários, é o terceiro no ranking. E nós temos mais de 60.000 casos de estupro de vulneráveis em meninas e mulheres, aqui no Brasil. Então, é uma nação que ela acredita em Deus, tá? Mas ela não conhece, é uma nação que basicamente conhece a Deus e não está muito afim também de obedecer esse Deus, o Deus da Bíblia. E qual é que era a mensagem central que Jonas ele deveria pregar lá em Nínive? Era o arrependimento daquele povo verdadeiro. Era a mudança de caminhos. Porque ele é um Deus, o que a Bíblia fala lá em Êxodo 33, ele é um Deus compassivo e misericordioso.
E é Ele que escolhe as pessoas. É Ele que capacita as pessoas. É Ele que... Não foi Jonas que se escolheu alguém, foi o próprio Deus que enviou e capacitou Jonas, tá? Então vocês imaginem um estrangeiro ter que ir até o principal inimigo para entregar o que que tipo de mensagem? Uma mensagem primeiro de advertência e depois de amor, né? Uma mensagem de advertência e depois de amor. Porque o que disse? Daqui 40 dias vai dar problema para vocês, a não ser que vocês mudarem os seus caminhos. Então, Nínive tinha cerca de 120 mil habitantes. Vamos dizer que é uma população comparável ao município de Bento Gonçalves, tá? Era uma grande cidade lá. Naquela época, estamos falando lá de 2.200 anos atrás. Aí no versículo 10, né, ele vai dizer o seguinte, 3:10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então eles, de todos, desde os nobres até os mais humildes, levaram em consideração a mensagem. E eles procederam de que forma? Na forma de abandonar os seus maus caminhos. E Deus levou em conta, mesmo sendo um povo gentil, um povo pagão. Eu creio que o Jonas, né, quando ele chegou lá em Nínive, porque disse que precisava 3 dias para circular a cidade, ele a circulou num dia, né? Porque ele queria terminar logo o trabalho. Então eu creio que ele tenha contado o quê? Ele tenha contado a história dele. Ele deve ter dito, bom, eu sou Jonas, da tribo tal, da cidade tal, e Deus me enviou para cá para trazer uma mensagem para vocês. Então, daí ele começa. E ele conta a história, né? Ele vai contar a história, que ele fugiu da responsabilidade, que ele, ao invés de ir para um lugar, ele foi para outro. Quando vocês vão ver o livro, vocês vão ver, né? E que ele foi engolido também por um grande peixe. Tá? Então, esse é o que foi engolido por um grande peixe. Então, qual é o maior testemunho? Qual é o maior testemunho que você pode compartilhar com uma pessoa? Sabe qual é o maior testemunho? É a tua história pessoal. A tua história pessoal do encontro que você teve com Jesus. Pois vai ser uma história única e real. Porque é a tua história, é você que vai estar contando. Não é a história que você ouviu de outra pessoa. Então, nós fomos impactados com o Evangelho da Salvação. Então, essa é a nossa mensagem. Porque o que acontece? A gente tem sempre a tendência de procurar versículos bíblicos, né? Que tenham apenas promessas de bênçãos. Mas e aquelas que emitem a responsabilidade para a gente? O que a gente faz? A gente entende, não, mas isso aí não, vamos. A gente se omite, a gente se esquiva, né? Não é assim? E vocês sabem, pessoal, qual é o melhor lugar para a gente estar? Não é lá nas praias do Nordeste, nem as praias do Caribe, nem lá em Nova York, em Roma. O melhor lugar para a gente estar é dentro da vontade de Deus. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos no melhor lugar do mundo para estar. Tá? Depois, tudo o resto é consequência. É o versículo que foi lido aqui na abertura, Mateus 6,36. Que buscar primeiro a quem? A Deus, né? Depois o resto são consequências, né? Consequências que virão.
Então, muitas vezes, Deus ele pede para a gente fazer. Tá? E quando Ele pede para a gente fazer, a gente não deveria questionar Deus. A gente apenas deveria obedecer, porque é melhor para quem? Para Deus ou é para nós? Melhor para nós, né? Lá em Marcos capítulo 16, 15 e 16, é bem no finalzinho, ele vai dizer o seguinte, ó, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para quem? A todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente entra num modo que nem piloto automático, de acomodação, né? A gente entra num piloto automático, a gente se acomoda com as coisas, né? Porque a ordem, o que é? É para a gente ir. A ordem não é para nós esperarmos, né? E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma excepcional notícia. Uma excepcional notícia que mudou a minha vida, mudou a vida de vocês e vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Quando, lá em João 17, né? Quando Jesus ele reúne os seus, lá, os discípulos, que ele ora por aqueles que ainda vão crer. Por aqueles que ainda vão. Jesus está orando por aqueles que ainda irão crer. Então, esse evangelho mudou a nossa vida e, se a gente quiser, pode mudar a vida de muitíssimas pessoas. Porque o evangelho nada mais, nada menos do que é o poder de Deus para salvar quem? Todo aquele que crê. E qual é que é a nossa tarefa? Qual é que é a tarefa dos cristãos? É anunciar. Anunciar para quem? Para o mundo. Anunciar o que? O evangelho. E depois ele fala fazer o que? Fazer discípulos também. Anunciar o evangelho e fazer discípulos. Qual é que é a tarefa do Espírito Santo, gente? O que fala na Bíblia é convencer as pessoas. Do quê? Do pecado e do juízo vindouro. Qual é a tarefa de Jesus? É salvar espiritualmente os perdidos. Tá? Então, cada um tem uma tarefa para fazer. Quem é o perdido? É aquele que não sabe para onde ir. A pessoa não sabe mas eu vou para esse lado, vou por aqui. A pessoa está perdida. Então, a nossa tarefa é dizer, não, para lá tem um caminho. Eu conheço esse caminho, eu posso te ajudar a chegar lá. Então, a nossa tarefa é anunciar e fazer discípulos. Então, por que a gente não sai? A gente não pega, não sai pela cidade, a gente começa a entregar folheto, com material espiritual, a gente não prega em praça pública, aí no Parque dos Pinheiros, que está aqui bem pertinho, né? Não coloca um carro de som chamando as pessoas, não fica batendo lá de porta em porta, ou lá numa praça, lá entregando material. Sabe? As pessoas que elas passaram pelo curso de batismo, tá? Elas receberam uma apostila. E aqui nessa apostila tem o seguinte, visão e valores da aliança bíblica. E vocês sabem qual é que é o primeiro valor que está aqui, ó? Está escrito evangelismo pessoal. E o que está escrito aqui, ó? Cremos que a amizade é a melhor estratégia para ganharmos pessoas para Cristo. Não fui eu que escrevi, hein? Já estava escrito aqui. É de todas as alianças. Então, a grande maioria de nós foi alcançada por um amigo, um parente ou um colega. Um dos pontos fortes da aliança tem sido o envolvimento de grande parte dos membros na evangelização. Que tipo de evangelização? Intencional. Por meio do relacionamento com pessoas do seu meio. Tá? Então, nós da Aliança Bíblica
a gente procede dessa forma porque é um dos valores que nós acreditamos. Quem talvez que já tenha passado lá atrás e não tenha recebido, não tenha apostila, alguma coisa que quisesse esse material, talvez pode passar aqui passar na aliança ali durante a semana, na secretaria aí, e talvez a gente deve ter alguns exemplares para dispor aí, tá? É bem interessante os valores das alianças, bastante coisa aí, tá, pessoal? Então, como é que a gente faz, então, para alcançar os perdidos desse mundo? Importante. Sabe por que muitas vezes a maioria de nós, a gente não consegue muitas vezes aquilo que a gente quer? Porque talvez a gente não sabe bem o que realmente a gente quer. Então, quando nós descobrirmos realmente o que a gente quer, aí vai ficar mais fácil. E dentro de cada um de nós tem o quê? Um pequeno Jonas. Está dentro da gente também. Sabe por quê? Porque nós costumamos fazer o quê? Meio que colocar rótulo nas pessoas. O que a gente diz é o seguinte: aquela pessoa não presta, outro é o imprestável. Falando da questão do evangelismo, tá? Então, assim como Jonas, ele tinha um rótulo para aquele povo, nós também, muitas vezes, a gente não leva o evangelho, a mensagem para determinadas pessoas, porque nós rotulamos. Diz, não, aquela pessoa é muito ruim. Não. Aquele só pensa no dinheiro. Não, esse aí não. Outro não sei o que. Nós costumamos rotular as pessoas, gente. Mas Deus estava enviando Jonas para aquele povo lá. Então, quando é Deus que envia, a gente vai. A gente faz. Porque senão a gente está replicando, sabe o quê? O mesmo posicionamento de Jonas em relação àquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. E o nosso Criador, ele não se abstém a olhar o nosso passado, gente. Se ele fosse olhar o nosso passado, eu pelo menos estaria reprovado. Não sei vocês, eu estaria reprovado, né? Então, ele pensa no longo prazo. Ele que está vendo quem a gente vai se tornar no futuro. Então, ele não olha para o nosso passado. Pouco para o presente, ele olha lá no final, quem é que a gente vai se tornar. Esse é o nosso Deus. As pessoas dizem, mas Vanderlei, eu já convidei aquela pessoa, eu falei várias vezes, para ele não quer. Tudo bem, continua orando por essa pessoa, né? Mas a gente precisa saber, né? Como bons leitores da Bíblia, a gente precisa, o que a Bíblia fala sobre isso aí? Que Satanás cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a glória de Cristo. Evidentemente, né? Satanás não é beneficiado nisso, então as pessoas elas estão presas por uma cadeia espiritual invisível, tá? Então muitas pessoas não vão vir fácil. Daqui a alguns meses faz 10 anos que eu estou no ministério, né? E nos abismos ligados que a gente passa, né? Num desses abismos ligados que eu passei e em conversa tal, né? Então alguém me falou uma questão, né? Que eu fiquei até surpreso, porque é difícil, né? Difícil as pessoas te falarem alguma coisa. Então o Heitor Kipper, que está aqui na frente, tá? Então ele me falou o seguinte. Ele disse, Vanderlei, eu não vou desistir da minha mãezinha. Eu vou lutar pela salvação dela até o fim. Nobre atitude. É poucas pessoas, né? Por isso eu estou falando aqui, porque raramente, né, alguém me fala alguma coisa nesse sentido. Continua orando por ela. Tá? Importante, gente. Nós desistimos fácil demais.
A gente entrega muitas vezes muito cedo. A gente larga de orar antes do milagre acontecer. Quando está próximo do milagre, não só na questão da salvação das pessoas que eu estou orando, mas no geral. Muitas vezes está próximo de acontecer e a gente desiste. Temos que continuar. Perseverança. Vida de fé, eu falo sempre para as pessoas, é perseverança. Precisa perseverar, tá? Vocês têm uma ideia de como é que vai ser a vida lá no céu? Leiam com calma, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Lá vai ter umas pinceladinhas, né? E uma coisa eu falo para vocês, que a melhor parte ainda está por vir, tá, gente? E depois da ressurreição de Cristo, tudo mudou. O melhor está para vir, está para vir. Tá? Então, que privilégio, né? Um cristão, nós, poder levar uma pessoa até os braços de Jesus. Que privilégio. Talvez, na tua caminhada de fé, você, de convertido, tu nunca conseguiu levar uma pessoa para Jesus. Então, a bola, muitas vezes, bateu na trave ou foi para fora. E não deu certo, né? Mas não pode, continua orando, né? Continua orando, tá? Então as pessoas dizem, Vanderlei, eu não consigo, eu tenho muita vergonha, isso não é para mim. Bom, Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele não obriga ninguém aqui na Bíblia. Ele recomenda fazer, tá? E a obediência ao Senhor, no final, vai pagar juros compostos, mediante a nossa disposição em sermos fiéis. Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. E sabe a alegria, gente, de poder encontrar alguma pessoa que foi alcançada aqui, lá na festa do céu, encontrar um rosto familiar. Vocês sabem, uma pessoa. Qual é o preço que tem? Qual é o preço disso? É um preço inimaginável. Na prática agora, pessoal, então, se você deseja alcançar pessoas, primeiro, o que a gente tem que fazer? Identificar o alvo. Quem é que é teu alvo? É um familiar? É um colega? É um amigo? Quem é teu alvo? Tá? Identifica teu alvo. E se você não tiver a intenção e um desejo profundo de amor pela salvação desta pessoa, não vai a lugar nenhum. Primeiro, tem que ter intenção e amor. E só ficar na boa intenção também não resolve. E que pessoas do teu habitat próximas, tá? Segundo ponto. Começa devagar. Uma pessoa, um casal no máximo, inclua na tua lista de orações e lembra de orar diariamente por essa pessoa. E seja específico com Deus. Diga para Deus qual é o motivo que tu está orando por essa pessoa. É a conversão espiritual, é a saúde espiritual. Tá? Eu falo sempre lá na lição 8 do evangelismo, para as pessoas fazerem o seguinte, uma lista de alvos, coloca a data. Não sei se as pessoas fazem, né? Se estão fazendo ou não, mas eu recomendo que é bom. Coloca lá uma lista de alvos, a data e vai orando. Seguindo, terceiro, durante uma conversa informal, uma refeição, uma caminhada, um chimarrão, entra no assunto. Conta para essas pessoas como é que está sendo a tua vida dentro do relacionamento com Deus. Está boa? Está ruim? Como é que está? Se quiser, pode até entregar, a gente tem ali os presentes diários, que é o devocional, entrega para essa pessoa, talvez para ela começar alguma coisa, né? Seguindo, quarto ponto. Convida essa pessoa para participar, talvez conhecer Quebra um Gelo, vem conhecer como é que é um encontro de célula, uma celebração, ou talvez, se essa pessoa ela gostaria de conhecer melhor a Deus, então já inicia ali os estudos do plano de salvação.
E aí, se você não sabe apresentar o plano de salvação, tem lá o teu líder de célula, e que deve, que ele pode fazer isso, e tenta participar como aprendiz. Vai junto, aprenda, né? Se a pessoa quiser. Tá? Seguindo, quinto ponto. Depois, procura andar junto com essa pessoa. Uma espécie de discipulado, vida na vida, anda mais próximo com essa pessoa, senta para orar junto, para fazer alguma refeição junto, tira as dúvidas. Tá? O tempo necessário para que a pessoa possa crescer e se desenvolver espiritualmente. E discipulado é uma maneira também de servir a igreja, né? Os cristãos que estão maduros, discipulado é uma maneira de servir a igreja. Muitas vezes, tem muitos cristãos que estão empenhados em aprender uma nova língua, ou estão canalizando as energias para outras coisas, mas tem poucas pessoas realmente interessadas em aprender como passar o plano de salvação, o abismo ligado para as pessoas. Poucas pessoas têm procurado a gente dizer, mas Vanderlei, eu quero aprender o passo a passo, como é que é? Claro, a gente está aí para isso, né? Nós estamos aí dentro daquilo que a gente pode para servir, né? E discipulado é tu investir tua vida na vida da outra pessoa. E lembre-se de uma coisa, o amor é sempre o que? Uma atitude, né? Não um sentimento, amor é atitude. E o De Moody, que ele foi um escritor cristão, ele disse o seguinte, é bom esperar no Senhor, desde que você se apresse enquanto espera. Então, é bom esperar no Senhor, mas desde que você se apresse enquanto espera. Tá? Então, não dá para também ficar esperando muito tempo. Tá? Durante a lição 8 do discipulado, eu fiz um desafio para um casal aí de Flores da Cunha. Eles têm menos que 30 anos, né? E eu disse para eles, bom, se Deus permitir que vocês vivam lá, até lá para os 70 anos, tenho mais uns 40 anos, eles trouxeram já um casal para Jesus. Se vocês trouxerem, trabalharem, orarem para trazer um casal por ano, no final da vida, vai ter muita gente, né? Vai ter muita gente. Deus transforma a vida das pessoas. Então, comece a sonhar os sonhos de Deus. Os grandes sonhos e sua vida ela vai encontrar sentido. Lá em Romanos 10:4 vai falar o seguinte, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, por meio do sacrifício de Cristo, ele comprou não só a liberdade da lei, mas também a liberdade de todo o sistema sacrificial. Então, queridos, uma advertência agora. Cuidado para a gente não se deixar seduzir e enganar pela teologia liberal que está por aí, secular e barata. Propagandeada em toda parte, né? Do tipo, paz e bem. Muitas pessoas elas estão se tornando religiosas, até dentro das igrejas, incorrendo no mesmo erro que Israel cometeu lá no passado. As pessoas pensam que as suas boas obras, os seus atos religiosos vão salvá-las, quando na verdade estão impedindo de serem salvas. Porque muitas pessoas elas são sinceras, elas são devotas, contudo isso não é suficiente para salvar a alma delas. Vocês sabem por que as seitas e todas as grandes religiões aí, eles estão crescendo e ganhando influência no mundo? A resposta é a seguinte, os verdadeiros cristãos, eles deveriam desempenhar o papel deles, né, de ir até os perdidos e ganhá-los para Cristo. Muitas vezes o quê? A gente entra no modo de acomodação. E quanto mais a gente demorar, pessoal, para esse mundo, mais Jesus vai demorar para voltar. E sem evangelismo e um discipulado eficaz, a igreja definha a exemplo do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. O Deus que muda histórias. Finalizando agora. Durante muito tempo na minha vida, eu também fui como Jonas, eu fugi.
E na caminhada de fé a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus e entender o propósito específico que Ele tem para cada um de nós. Gente, a nossa vida aqui na Terra é curta. E muitas vezes a gente fica adiando coisas que elas não deveriam ser adiadas, são urgentes para o reino de Deus. A gente tem dificuldade de experimentar a vida nova que Jesus prometeu, porque muitas vezes é carnalidade total. Talvez tem pessoas aqui que o Senhor separou, talvez para ministério, né? E as pessoas estão com medo, estão inseguras, mas não é o soberano que capacita, não é Ele que envia, não é Ele que sustenta. E lá na Bíblia não está escrito várias vezes, não temas, não temas e não temas. Importante, pessoal, não fuja do destino que Deus reservou para você. Pois Ele pode até utilizar um grande peixe para cumprir o seu propósito. O instrumento que o Pai utilizou para sensibilizar uma multidão de 120 mil pessoas tem um nome, Jonas. E Deus Ele pode utilizar gente imperfeita como eu e como vocês para levar a salvação para lugares e pessoas que jamais alguém de nós ousou imaginar, além da nossa compreensão humana. Desde a minha conversão espiritual, gente, eu tenho acompanhado os movimentos de Deus na igreja, e especialmente aqui na Aliança Bíblica aqui de Farroupilha. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte, que sempre vieram pessoas, né, de outros lugares para servir aqui. O Samuel, que é o mentor da igreja, veio do Canadá. Aí ele enviou o Luiz Lawrence, de Sapiranga, para iniciar o trabalho. Alcançou a primeira geração aqui de convertidos. Depois passou o Serginho, que veio de Caxias, o Maico, americano. Eu e a Suzy, que a gente é fruto desse trabalho, mas a gente veio de outro lugar, viemos lá de Nova Roma. O Diogo, 7 anos que está com a gente aí. É Garibaldi ou é Bento? Garibaldi eu coloquei aí, tá? Então, gente, faz tempo que eu estou orando sobre... Nós oramos, a gente precisa orar sobre a Bíblia também. Mateus 9, 37 e 38. O que fala lá? A colheita é grande. E os trabalhadores são o quê? Poucos trabalhadores. Na obra, né? Porque é na obra. Colocar a mão na massa. Então, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Pessoal, então eu sonho que gente nossa, daqui, filhos espirituais desse movimento, Aliança Bíblica, que eles possam se levantar em algum momento, né? Para serem enviados como obreiros, como plantadores de igreja, como apoiadores e assim vai. E também para servir aqui também. Eu fico perguntando, né? Será que Deus ele vai ouvir as minhas orações? Sabe qual é a resposta? Certamente que sim. Pois foi Jesus quem ensinou a gente orar nesse sentido. Então eu oro naquilo que Jesus ensinou. Tá? Então, até aqui, pessoal, o Senhor nos ajudou. Tenho fé que assim vai ser até o final. Então, durante a semana, pessoal, pensem nisso nos próximos dias. Certinho, gente? Desejo que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Amém?